Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Ajudem uns aos outros. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudá-lo a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês também não sejam tentados. Ajudem uns aos outros e assim estarão obedecendo à lei do Cristo. Se alguém pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada um examine a sua própria conduta. Se ela for boa, então pode se orgulhar do que ele mesmo fez, sem precisar se comparar com a conduta dos outros, porque cada um deve levar a sua própria carga. Aquele que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas boas com aquele que o ensina. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Se plantar o que a sua natureza humana deseja, essa mesma natureza lhe dará colheita de morte. Porém, se plantar o que agrada o Espírito de Deus, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. Porque sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família na fé. Graças a Deus. É um texto curto, mas gigantesco de conteúdo. Ele fala sobre praticamente todos os assuntos de reforma íntima que a gente poderia tratar. Então é um texto muito profundo para todos nós. Ele começa falando dos erros, do que são erros, como funcionam os erros, de como nós apontamos os erros dos outros, de como nós agimos, de como a gente observa o que está ao nosso redor. E espera e pede que nós corrijamos os nossos erros. E que a gente ajude aqueles erros que a gente aponta a serem corrigidos. Então Paulo aí aponta os caminhos que nós devemos tomar frente ao erro, quando a gente percebe o nosso erro ou o erro de outras pessoas ao nosso redor. Analisa e aponta também a importância de a gente não nos compararmos uns aos outros. Isso nós já vimos aqui em outras oportunidades. Nunca dá um bom resultado nos compararmos uns aos outros. Só temos duas possibilidades. Ou nos comparamos a alguém que é inferior a nós e nos achamos bom demais, ou nos comparamos a alguém que é melhor do que nós e nos sentimos inferiores. Então nunca é uma boa forma de análise de si mesmo comparar a ninguém. Como Paulo já sabia e já apontava nessa carta aqui aos Gálatas. Toda análise íntima que nós fazemos de nós mesmos não deve levar em consideração, não devemos nos comparar às outras pessoas. A melhor forma de nos analisarmos é nos compararmos com o eu de ontem. Como eu era ontem? O que eu fazia ontem? O que eu pensava ontem? Essa é a nossa melhor forma de comparação, para que assim a gente comece a avançar. E é óbvio que a gente pode nos comparar aí aos grandes modelos, aos grandes avatares que nós temos, entre eles o Mestre Jesus. Esses sim são os nossos instrumentos para que a gente analise o que de bom nós podemos fazer como eles faziam. E pede ainda na mensagem final do texto que sempre que pudermos devemos ajudar uns aos outros. Esse é o plantio que Paulo diz que nos dará bons resultados. Esse é o plantio que vale a pena. Que abandonemos as nossas ocupações para que a gente possa plantar o que nos dará resultado. E assim Paulo nos mostra, através de um parágrafo apenas, o caminho da nossa evolução espiritual, que hoje a gente desdobra de uma forma muito mais complexa, mas que é o mesmo caminho. Hoje nós sabemos que por meio de várias encarnações, nós vamos errando e acertando. E que aquele conceito de erro, que a gente sempre teve de várias encarnações, devemos vencê-los. Assim como a gente deve interpretar esse texto de uma forma diferente. Estamos acostumados a entender a vida entre o certo e o errado. Entre o que serve e o que não serve.
entre o que é bom e entre o que é ruim. Mas chega um momento em que devemos vencer esses conceitos. Devemos seguir em frente e entender, segundo a espiritualidade, que o erro, como nós chamamos, é simplesmente um instrumento de aprendizado, que faz parte da evolução espiritual. Nenhum espírito que está na nossa frente na evolução espiritual, nenhum dos grandes mestres que estão na nossa frente, deixaram de errar, deixaram de tropeçar durante a sua caminhada evolutiva. E não será diferente conosco. Então a grande preocupação não é errar ou deixar de errar, é o que acontece depois que o erro vem. O que nós fazemos depois que cometemos um erro? Seja ele grave, seja ele um erro simples, um erro repetitivo que a gente costuma fazer. O que costumamos fazer? Eu fico triste, muito deprimido, fico uma semana pensando nisso. É isso que nós não devemos fazer. Quando a gente se apega ao erro, se apega ao equívoco por muito tempo, nós ficamos buscando aquelas energias negativas, aquela concentração energética inferior. O ideal é que a gente entenda que fez algo que não deveria, busque corrigir ou imediatamente pedir desculpas e segue com a vida em frente. Nós não podemos voltar atrás, só podemos seguir em frente. E à medida em que a gente busca aprender com aquele erro, eu fiz isso e não faço mais. Você se liberta daquilo, desculpem, e segue em frente. Não ficamos contaminados, tristes, deprimidos. E não ficamos com aquela carga negativa. Isso Paulo, naquele tempo, tinha essa consciência de como nós deveríamos agir. E também a gente percebe que em todas as cartas, não só de Paulo, mas dos outros apóstolos, a maledicência ela é muito tratada. A gente percebe o erro do outro e sai espalhando. O nosso a gente esconde, fala, vixe, ninguém está sabendo o que eu fiz. Ninguém sabe o que eu pensei. Então não tem problema. Mas hoje a gente sabe que a espiritualidade tem consciência de tudo o que a gente pensa. O nosso mentor, o nosso anjo da guarda, seja qual nome a gente der, sabe tudo o que a gente pensa. Todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E mesmo com tudo de errado que a gente pensa e sente, estão ao nosso lado para nos apoiar. E mesmo assim, sabendo disso, a gente se apega aí aos erros dos nossos companheiros, do local de trabalho, da nossa casa, dos nossos amigos, do centro espírita, do templo. Sempre que a gente vê um erro, a gente quer apontar esse erro e esquecer das nossas próprias faltas. Esse é um assunto muito importante para ser tratado, porque cada um passa pelas suas próprias dificuldades. A gente também vem sempre analisando essa situação, que cada um de nós temos vários pontos positivos e negativos, de acordo com a nossa evolução espiritual. Então temos os nossos pontos fracos, e nós sabemos quais são eles. Pelo menos alguns deles, a gente tem plena consciência, e a gente erra neles. E quando alguém sai contando, aumentando, espalhando os nossos erros, nos sentimos muito piores do que antes. Então a maledicência ela não ensina nada. Ela não tem uma utilidade evangélica, uma utilidade cristã. Pelo contrário, ela desanima, ela cria discórdia, ela cria ilusão. Porque aí a gente começa a mentir, para todo mundo negar que erra. Quando nós sabemos que todos vão errar, ou todos erram, nós começamos a esconder os nossos erros. E as crianças aprendem isso. Aí depois o pai e a mãe não sabem por que a criança começa a mentir em casa. Ah, eu não fiz isso. Quem comeu o biscoito? Quem sujou a parede? Quem rasgou a blusa? Eu não sei. Porque nós vamos ensinando que o erro é para ser escondido, quando na verdade não é. Grandes empresas hoje,
Elas treinam os empregados para que quando um erro aconteça, imediatamente chegue à diretoria o erro que aconteceu para que rápido ele seja solucionado. É isso que nós devemos usar onde nós estamos. Quando um erro é verificado, a gente tem que corrigir o erro. Não apontar, não espalhar, não desanimar as pessoas que estão ligadas a essa situação. Um autor chamado Ricardo Vardil, ele tem um livro, não é mediúnico, ele é médico, ele é psiquiatra e homeopata, chama Pedagogia da Virtude. Ele trouxe esse livro como uma forma de educar na virtude. Ele ensina que as crianças desde pequenas podem ser educadas na virtude. Uma forma de educar, de uma forma cristã, uma forma verdadeira de educar as crianças. Para que o adulto não tenha os problemas que nós temos. Que são esses que a gente está analisando e que Paulo já dizia para todos nós. E assim a gente possa ajudar, como diz o texto, uns aos outros. Mas para que a gente possa ajudar, a gente precisa compreender esses mecanismos. Então ele diz que nós precisamos vencer essa ideia da lista do que é certo e errado. Compreender a pluralidade das coisas. Da forma de agir, da forma de vestir, da forma de entender cada pessoa como ela é. De cada conduta como ela é. E ele traz uma frase muito fantástica. Que ele diz: não se educa comportamentos, mas sentimentos. E isso é fantástico. Nós não educamos comportamentos, nós educamos sentimentos. Então nós não podemos reprimir os comportamentos das pessoas. Não é com eles que nós temos que nos preocupar, mas com a causa daquele comportamento. Por que fulano de tal está tão sem paciência? Por que ele está tão mal educado? Por que ele não vem para as atividades do centro? Por que a criança bate no colega? Por que não faz o dever? Por que aquela pessoa no trabalho está fazendo o trabalho mal feito? Por que não tem paciência com a esposa, com o pai ou com o filho? O comportamento por si só não seria relevante. Relevante é o sentimento que aquela pessoa tem naquele momento para agir dessa forma. Se a gente procurar perceber isto nessas pessoas, a gente tem condição de auxiliá-los e não de recriminá-los pelo comportamento. Porque a partir de hoje a gente começa a perceber que o comportamento ele é irrelevante por si só, como crescimento espiritual, mas é o que está por trás dele. É a causa desse comportamento, é o que faz aquela pessoa naquele momento estar assim. Às vezes aquela pessoa te dá uma má resposta, mas ela está passando por uma situação pessoal muito desagradável. Às vezes aquela pessoa está agindo de uma forma desonesta, mas está passando por uma situação muito desagradável. É óbvio que a gente não está justificando, mas do ponto de vista espiritual, da educação, do crescimento espiritual, devemos ver o que está por trás do corpo físico. Devemos buscar os sentimentos que movem aquelas pessoas. Por que estão assim naquele instante? Por que nós agimos assim? Analisando o espírito, os sentimentos, nós começamos a nos preocupar cada vez menos com os comportamentos. Começamos a entender, a perceber as pessoas ao nosso redor. Falou, fulano de tal, deve estar triste. Aquele lá deve estar passando por dificuldades. E assim nós vamos mudando a nossa forma de agir e passamos a ser educadores onde quer que a gente esteja. A gente começa a espalhar o bem. Ricardo Vardil, ele traz um exemplo fantástico. Ele diz que se a criança apanha na escola ou bate na escola, nós não devemos recriminar o comportamento, nem de bater e nem de apanhar. Que a gente deve conversar com a criança e saber por quê. O sentimento que moveu ela a bater no coleguinha ou apanhar do coleguinha naquele instante. Para que assim a gente saiba a causa desse comportamento e trabalhe com a causa. E assim a gente ensina para a criança ou
para nós mesmos ou para os nossos companheiros, que podemos canalizar sentimentos e energias de uma forma diferente. Não é necessário ser agressivo para discordar de uma pessoa. Não é necessário responder de uma forma deseducada para dizer não. Então, assim a gente vai percebendo que o comportamento não é tão importante para nós. A nossa questão, o que o Espiritismo traz para nós, é aquilo que está escondido lá no fundo. E assim a gente deixa de ser levado mais uma vez pela ilusão dos comportamentos, pela fachada de como nós tentamos ser. E esse personagem a gente tenta ter porque nos ensinaram que errar é ruim. A gente começa a perceber que não é tão ruim. Se a gente tira uma lição boa, errar foi bom, porque a gente aprendeu. Todo mundo aqui já assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? É um filme indiano. Um menino está como se fosse aquele show do milhão do Silvio Santos, e ele sabia todas as respostas, e ele era muito pobre. E o pessoal não acreditava que ele sabia as respostas. E ele foi levado para a delegacia e tal, mas o que o filme mostra é que cada resposta do que ele tinha foi uma ocasião da vida dele que deu esse conhecimento para ele. Então ele não leu nada, ele não tinha como ler, ele não tinha educação. Mas cada fase da vida, cada acontecimento, deu a ele a resposta que foi perguntada no show do milhão. E assim é a nossa evolução. Cada erro, cada situação da nossa vida pode estar trazendo a resposta da próxima pergunta que vem. Só que o problema é que a gente é desatento. Está preocupado com a roupa que vai vestir, com a comida que vai comer, com a próxima festa que vai, e esquecemos de tirar as lições das dificuldades de hoje, para que a gente tenha a resposta do próximo obstáculo a ser vencido na vida. E assim a gente passa despercebido. Mas o menino do filme, do programa, era muito esperto. Gravou e tinha a resposta de todas as perguntas. Será que nós temos? Será que estamos aprendendo? É muito fácil da gente perceber se a gente está aprendendo. Basta perceber se a gente está insistindo no mesmo erro. Aí aqui agora nós vamos trabalhar não com comportamentos, mas com sentimentos. Estamos com os mesmos sentimentos? Pelos estímulos internos e externos. Toda vez que alguém age conosco de uma forma, respondemos sempre de forma impaciente, deseducada, descortês. Sempre que temos a chance, enrolamos o nosso trabalho. Sempre que temos a chance, somos desonestos. Sempre que alguém tem uma vitória, temos inveja. Sempre que conseguimos acertar algo, somos orgulhosos. Sempre que percebemos um erro, criticamos. Sempre que percebemos um erro, saímos contando para todo mundo. E assim nós percebemos se estamos melhorando ou não. A gente percebe que analisando as pessoas, nós temos a chance de ajudar muito mais. Ajudar orientando, ajudar esclarecendo, ajudar silenciando o que não precisa ser falado, o que não precisa ser divulgado, e divulgando aquilo que é importante que seja divulgado. Quando a gente percebe que a caminhada espiritual de cada um é individual, nós paramos de nos comparar uns aos outros. Se a gente não se compara, não precisamos ter inveja do outro. Mas fulano de tal conseguiu uma vitória tão grande e minha vida está tão difícil. Vamos pensar na nossa vida. Não precisamos ter inveja. O nosso dia vai chegar. Precisamos é trabalhar. Como o Evangelho nos diz. Precisamos plantar para que a gente possa colher. Se o nosso plantio está difícil,
não está dando certo, é porque talvez não seja naquela terra, seja em outro local, de uma forma diferente, ou a gente não está sabendo direito como plantar. Precisamos refletir sobre esse plantio. Para isso nós temos a inspiração da espiritualidade, nós temos os nossos familiares, os nossos amigos, para que nos auxiliem nas escolhas adequadas da nossa vida. Mas aquela dificuldade momentânea, ela não pode justificar os nossos sentimentos negativos. É óbvio que a gente tem, né? Não podemos negar o que há em nós, mas a gente tem que pensar e vencer rapidamente esses sentimentos. Não podemos cultivá-los, mantê-los diariamente. Toda vez que um amigo tem uma vitória, a gente sente inveja. Aí, assim não podemos, assim não dá. Então, à medida que nós vamos compreendendo a importância e o significado das várias encarnações, nós vamos compreendendo que só depende de nós. Só depende da nossa boa vontade, só depende do nosso plantio. E para isso a gente precisa nos conhecer. Em que nós precisamos investir hoje? Qual é o nosso maior problema no dia de hoje? Vamos pensar aí, cada um de nós aí, por 5 segundos. Qual a nossa maior dificuldade no plano dos sentimentos no dia de hoje? Cada um de nós tem as suas dificuldades. E temos que ter um projeto para amenizá-las, para vencê-las, para que assim a gente evolua. Nós sabemos que as dimensões espirituais, elas vão subindo de acordo com a evolução do espírito. E para que a gente suba nas vibrações espirituais, para que a gente suba na nossa evolução, precisamos deixar o peso das energias negativas para trás. E precisamos mudar a nossa forma de pensar e de agir, para que assim a gente possa evoluir. A gente possa ser diferente. Como ser um bom espírita? Como ter um gesto de amor, de caridade? Se a gente ainda cultiva, por outro lado, grandes sentimentos negativos. Perceba, eu não falo que a gente não pode ter. Nós temos, é um fato. A gente não pode cultivar. Passar o dia inteiro pensando nisso. É ficar feliz de pensar nisso, de sentir isso. Eu sou muito bravo, toda vez que alguém mexe comigo eu respondo assim. E fico o dia inteiro pensando e falando isso. Não podemos alimentar esse lado negativo que nós temos em nós. Pelo contrário, devemos seguir em frente na humildade, na caridade, na compreensão e no plantio das energias positivas onde quer que a gente esteja. Ricardo Vardil nos diz que deveríamos nos preocupar menos com o que é certo e errado e mais com a harmonia, com o equilíbrio, com a serenidade, com a tranquilidade, com a paz. Isso é o que importa para nós, e não o que é certo ou errado. E assim nós vamos deixando essas noções que nós temos de lado. Essa ideia que a gente tinha de que o pecado nos levaria a sofrer eternamente, nós vamos deixando de lado. Deus é perfeito. Por mais que a gente erre, por mais que a gente insista no erro, Ele sempre nos amará e nos dará outras oportunidades. Não tem por que a gente se desesperar, desequilibrar e deixar de seguir na nossa estrada da evolução. Não tem sentido isso. Se um pai humano, uma mãe humana como nós, passam por cima dos erros dos filhos, erros muito grandes, por que Deus não passaria? Então a visão que nós temos que ter de Deus é essa: perfeição, que passa por cima de qualquer coisa, para que a gente siga na nossa evolução, para que a gente busque a nossa felicidade
aí através da espiritualidade, através da caridade, onde quer que a gente esteja. E assim nós vamos seguindo na nossa evolução. Com esses conhecimentos que a espiritualidade nos traz, nós temos maiores chances, maiores oportunidades de ajudar uns aos outros. De nos ajudar. De facilitar a nossa caminhada espiritual. De buscar relativizar aqueles conceitos que antes nos separavam. Antes era muito comum, um é de um lado, um é da cor azul, um é da cor vermelha. Aquele grupo acha isso, aquele outro grupo acha aquilo. Isso não nos importa mais. Não importa mais o nome da nossa religião. O que importa são os nossos atos e os nossos sentimentos. Aqueles que praticam a caridade juntos, não importa o nome que a gente dê àquela obra ou àquela religião. O que importa é a energia, é o sentimento movimentado naquelas atitudes. Então, o mundo nós vamos nos desapegando das formas, para que a gente possa ficar com o conteúdo, né? O sumo, o que importa, a energia e o sentimento que nos move. Aquele que tem uma muitíssima boa vontade, mas erra naquela boa vontade, a espiritualidade compreende isso. Errou querendo acertar. Faz diferença, muita diferença. É muito diferente daquele que não erra, mas também não fez nada. Errar, para que a gente possa, seguir em frente, é um grandioso instrumento de evolução. Porque aquele que move, aquele que busca, ele erra muito. Para que um invento chegue no final, são milhares de possibilidades. Para que uma poesia, um livro chegue no final, são milhares de páginas jogadas fora. Para que a gente para que a gente possa aprender a andar, são vários tombos que a gente leva. São várias noites de estudo para que a gente possa acertar e seguir em frente na nossa vida. Então, o conhecimento ele vem através dos erros. Instrumento grandioso de evolução para todos nós nesse instante. Então, cada um de nós é um instrumento. Cada um de nós é um mundo em si mesmo. Cada um de nós tem uma opinião, tem uma verdade, tem uma dor. Cada um de nós é singular. Mas sendo singulares, nós aprendemos que devemos nos unir e nos compreender como partes de um todo. Para que assim podemos nos ajudar uns aos outros. Para que assim podemos nos amar uns aos outros. Nos compreender uns aos outros. E seguir na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual. Então a nossa lição de hoje, meus amigos, era essa. Mais uma vez nós nos ligamos aos sentimentos e menos à ilusão material. Cada vez nós vamos deixando mais de lado o plano físico e vamos nos apegando à importância do espírito. A importância de compreendermos as pessoas como espírito. Assim nós passamos a respeitar mais as dificuldades daquelas pessoas, as alegrias daquelas pessoas, a história daquela pessoa. Então assim nós vamos aprendendo a valorizar as pessoas ao nosso redor. Quando eu falo mal de uma pessoa, eu não falo mal daquela pessoa. Eu falo mal de um espírito que há milênios tenta se melhorar. Inclusive de mim mesmo. Porque eu também sou um espírito que há milênios tento me melhorar. Então vejam, estamos todos no mesmo barco. E é isso que a espiritualidade nos deseja de nós, e é isso que ela nos informa. Para que a gente tenha atenção na nossa jornada, reflita sobre quem nós realmente somos, que a gente possa analisar as nossas dificuldades no dia de hoje,
Quais sentimentos ainda nos atrapalham, ainda nos puxam para trás, nos causam tristeza, desânimo, atrapalham o crescimento da coragem em nós, da busca da evolução em nós, para que assim a gente vença esses obstáculos. E mais uma vez a gente termina aqui então com a última frase da leitura de Paulo, da carta de Paulo. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aqueles que pertencem à nossa família na fé. A nossa família na fé aqui a gente entende hoje como a todos. Todos são nossos irmãos. Não importa qualquer condição, inclusive os nossos ditos inimigos, inclusive aqueles que não querem o nosso bem, inclusive aqueles que nos causaram algum tipo de prejuízo. Devemos fazer o bem sempre que possível. Que o Mestre Jesus possa ir nos acompanhar